Imagina estar completamente acordado, vendo, ouvindo e pensando, mas sem conseguir mover um único músculo do corpo, nem os olhos, nem os pulmões. Esse é o poder do curare, o veneno amazônico que virou um dos remédios mais importantes da medicina moderna. Tudo começa nas florestas da América do Sul. Muito antes dos europeus chegarem aqui, os povos indígenas já sabiam preparar uma mistura letal feita a partir de plantas como Chondrodendron tomentosum e Strychnus toxifera. Eles cozinhavam lentamente o extrato das cascas e raízes, até virar uma pasta escura e pegajosa. Era essa substância que eles passavam na ponta das flechas, e bastava um pequeno ferimento para a vítima cair imóvel. Mas o mais surpreendente é que o curare não causa dor, nem faz a pessoa desmaiar. Ele apenas interrompe o comando do cérebro para o corpo. O coração continua batendo, a mente continua consciente, mas o corpo se desliga. Quando os europeus descobriram isso, ficaram obcecados. O naturalista francês Charles Marie de la Condamine levou amostras do curare para a Europa no século XVIII, e ali começou uma verdadeira febre científica. Pesquisadores queriam entender como algo feito de plantas podia causar paralisia total sem destruir os tecidos nem afetar o coração. Foi então que, no século XIX, a ciência desvendou o mistério. O curare age na junção neuromuscular, aquele pequeno espaço entre o nervo e o músculo. Normalmente, o nervo libera uma substância chamada acetilcolina, que se liga a receptores no músculo e o faz contrair. Mas o curare bloqueia esses receptores. Ele se encaixa neles como uma chave errada, ocupa o espaço, mas não ativa nada. O resultado? O nervo manda o sinal, e o músculo simplesmente ignora. A paralisia começa pelos dedos, vai subindo pelos braços, depois atinge o rosto e o pescoço. Por fim, os músculos respiratórios param, e a pessoa só sobrevive se for ventilada artificialmente. É assustador, mas fascinante. O corpo apaga, a consciência continua. E aqui vem a curiosidade. Se você comer carne de um animal abatido com curare, não há perigo nenhum. O ácido do estômago destrói o veneno antes que ele chegue à corrente sanguínea. Por isso, os caçadores indígenas podiam comer suas presas tranquilamente. No século XX, esse veneno virou salvação em hospitais. Os anestesistas descobriram que, em doses controladas, derivados do curare, como a detubocurarina, eram perfeitos para relaxar os músculos durante cirurgias. Assim, o cirurgião podia operar com precisão, sem risco de movimentos involuntários, enquanto o paciente era mantido inconsciente e ventilado por aparelhos. Com o tempo, surgiram versões sintéticas mais seguras, como o pancurônio, vecurônio e rocurônio, que hoje são usados rotineiramente em anestesias e unidades de terapia intensiva. Eles funcionam com o mesmo princípio, bloqueiam temporariamente a acetilcolina e depois o efeito é revertido com medicamentos específicos. O curare também foi essencial para a ciência entender como o sistema nervoso comanda os músculos. Ele ajudou a desvendar os mecanismos da neurotransmissão colinérgica, base para o desenvolvimento de anestésicos, relaxantes e até tratamentos para doenças neuromusculares, como a miastenia graves. De uma substância usada nas florestas como arma de caça. Há um pilar da medicina moderna, que transformou a cirurgia e salvou incontáveis vidas. O curare é a prova viva de que a diferença entre veneno e remédio está na dose e no conhecimento. E se você curtiu mergulhar nessa história que mistura biologia, neurociência e cultura indígena, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.